Olá, sejam todos muito bem-vindas. Vamos dar início a mais uma live aqui nesse perfil. E hoje nós vamos falar sobre a durabilidade na Brow Lamination. Eu sei que às vezes essa ainda é uma dificuldade sua como profissional que já trabalha com Brow Lamination. Ou talvez também para você que deseja iniciar, essa live vai ser essencial. Eu vou deixar fixado aqui o tema da nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre a durabilidade na Brow Lamination. Olá, muita gente entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar fixado aqui. Comentem aqui para mim, vocês que já estão na live, quem aqui trabalha com Brow Lamination. E eu quero que você fale para mim hoje qual está sendo a sua maior dificuldade se tratando de durabilidade. Às vezes você faz ali o seu procedimento de Brow Lamination e o resultado final não está sendo como esperado. E às vezes você consegue observar isso já no momento do procedimento ou no pós-procedimento. Ah, que maravilha, tô vendo aqui a Carol mandando. Tô fazendo seu curso online de sobrancelhas e lábios, Spa Lips. Maravilha, Carol. Muito feliz de saber disso. Espero muito que esteja agregando muito aí para você. Mandem aqui para mim, você que já trabalha com Brow Lamination e ainda está tendo dificuldades na durabilidade. Já aconteceu com você de você realizar ali o procedimento e na hora mesmo, ali antes da finalização, antes do tratamento, você perceber que aquele fio ele está levemente ondulado, ou talvez ele não está texturizado, não está liso por completo, não está bem assentado sobre a pele. Você já percebeu isso em algum procedimento seu? E me fala também, às vezes no pós, a sua cliente relatou que a sobrancelha dela está voltando ao formato original muito rápido, ou talvez ali no retorno, ali na média de 25, 30 dias, quando você vai fazer ali o design, você está observando que o pós não está legal, que o pós não está voltando bom. Então, se você está passando por isso, essa live de hoje é para você. Inclusive, já manda essa live aí para profissionais que trabalham na área e que gostariam de saber dessa informação. Então, vamos iniciar aqui. Eu preparei aqui uns slides para você, para facilitar aqui a nossa aula. Primeiro, eu quero falar com vocês a respeito, eu selecionei aqui tópicos que são relevantes e tem tudo a ver com durabilidade e de quanto tempo esse procedimento vai durar, porque não tem nada melhor do que a gente fazer ali uma técnica de Brow Lamination, alinhamento dos fios e que tenha uma ótima durabilidade, porque não adianta só você fazer um procedimento e ele não ter uma boa durabilidade. Ah lá, vamos ver. A Luciana colocou aqui, ó, minha maior dificuldade é em orientar as clientes nos cuidados em casa. Algumas reclamam que os fios estão ficando ressecados, ah lá. Inclusive, Lu, esse é um dos assuntos que eu vou falar na live hoje, tá? Então, eu vou iniciar aqui o primeiro tópico, que é sobre o tempo de ação do passo 1, que é o redutor. A gente sabe que o passo 1 ele é responsável por romper as pontes do fio, para deixar esse pelinho mais maleável, molinho e simplesmente desmaiado sobre a pele. E aí, às vezes, o que acontece? Você ainda tem essa certa dificuldade de identificação de qual é o momento ideal para você fazer a retirada desse passo 1. E eu quero que você saiba que, independente da marca que você esteja trabalhando e que o agente redutor, ele, por exemplo, seja a base de tilglicolato de etanolamina ou outra base, independente disso, você vai ter que ter essa percepção de observação mesmo do fio e saber que momento que ele já está texturizado. E eu até deixei aqui uma representação de uma imagem para você poder entender melhor. Quando você faz a aplicação do passo 1, primeiro, qual é o tempo seguro de análise sem medo de, será que o pelo vai romper? Será que se eu deixar ocluído eu vou ter algum problema, excesso de texturização? Então, tempo seguro é aí na média de 3 minutinhos, tá? 3 minutos é um tempo super seguro, tá? E aí, o que você vai fazer? Está agindo ali o passo 1, que é o redutor, o que você vai
como você vai fazer a observação. Você vai vir com o aplicador de gloss, do jeito que está demonstrando aqui na imagem para você. Você vai posicionar esses pelos para um sentido diferente do crescimento. Normalmente, esses fios do início eu sempre direciono aqui para o centro do rosto, porque normalmente eles nascem ou para cima ou mais lateralizado. Então, eu posiciono e observo. Se esse fio voltar, qualquer fio voltar, significa que o pelo ainda não está texturizado, ele não alisou por completo. E eu faço isso em toda a região da sobrancelha. Se você observar, ó, a primeira imagem, tá vendo que eu faço ali o teste no início da sobrancelha? Se está ok, se o pelo permaneceu naquela posição, significa que está no momento de eu remover esse passo. Removo esse início e já observo o restante. Lembrando que a texturização ela pode acontecer em tempos diferentes, dependendo da região da sobrancelha. Essa região aqui próxima do ponto alto, normalmente é uma região mais densa, então ela demora um pouco mais, porque os fios também costumam ser mais grossos. Aonde costuma texturizar mais rápido? No início e no final da sobrancelha, que são pelos mais fininhos. Maravilha, vocês conseguiram entender? Texturização, você vai fazer ali o teste, posiciona o fio em um sentido diferente do crescimento. Se esse pelo está movimentando demais, o que você vai fazer? Manter ali esse produto ainda. Outra coisa importante é que, às vezes, você vai precisar fazer a reaplicação estratégica. E o que é a reaplicação estratégica? Você vai fazer a retirada ali do produto, do passo 1, por quê? Tem uma coisa importante que às vezes você não saiba. Isso que eu vou falar para você agora é conteúdo de curso. E talvez você ainda não saiba. Mas o passo 1, eu tô sem nenhum passo 1 aqui, mas vamos lá. O passo 1, ele tem uma potência de ação. Então, a partir do momento que você remove ele ali do frasco e faz a aplicação na sobrancelha, ele está na sua potência mais alta. Então, ele vai agir conforme a potência mais alta. À medida que ele está ali em contato com o oxigênio, essa potência ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir. E aí, o que você vai fazer? Remove todo esse produto se você já viu que esse pelo, a maioria já texturizou, você remove por completo. E aí sim, você vem e faz a reaplicação pontual. Por quê? Se você simplesmente deixa esse produto velho agindo ali para fazer com que ele tente texturizar esse restante de fio que ainda não texturizou, você só vai perder tempo. Porque a potência dele, cada vez mais ela está baixando, não está agindo conforme a potência máxima, você vai perder tempo. Então, o que você faz? Pega um pouco desse produto e faz a reaplicação pontual somente em regiões que você vê que os fios ainda estão mais altos. Eu vou mostrar aqui outra imagem para vocês poderem entender melhor. Aqui está em uma texturização completa. E o que é texturização? Mudança de textura. Tá vendo aqui na primeira imagem que a sobrancelha dessa cliente minha, ela é bem ondulada, principalmente nessa região aqui, ó, do ponto alto até o ponto final. E o que é uma texturização completa? Quando você observa que esse pelo está completamente liso e bem encostado sobre a pele. Quando eu falo sobre a reaplicação, uma região que você precisa observar muito bem é ali na base, aonde o pelo está nascendo. Então, se você observar aí, ó, na imagem 2, na base, aonde o pelinho está nascendo, se esse pelo estiver muito alto, descolado ali sobre a pele, significa que ali você precisa fazer uma reaplicação. Porque a partir do momento que você reaplica, outra coisa também importante sobre a reaplicação, as cutículas já estão abertas, porque você já deixou agir ali o passo 1. A reaplicação, ela é muito rápida, gente, muito rápida mesmo. Então, não precisa ocluir se você não quiser. O que você vai fazer? Aplica pontualmente, onde você vê ali que o pelo ainda não está desmaiado. E você já vai passando o seu aplicador de gloss para deitar o fio um pouco mais. A ação, ela já é imediata. Porque as cutículas estão abertas e quando você vem novamente com um produto que está na sua potência mais alta, que é o produto que está lá dentro do frasco,
simplesmente vai agir muito rápido por conta disso. As cutículas abertas, produto com uma potência e intensidade lá nas alturas, então você aplica e meio que imediatamente, gente, às vezes são segundos. Então, nessa reaplicação, tem que ter muita atenção. Vocês que estão aqui na live, vocês entenderam essa parte sobre a texturização, que essa é uma das causas da durabilidade, porque se você não texturizou, se esses pelos não estão lisos por completo, o que acontece? O pós, gente, a sua cliente ela vai relatar para você que a sobrancelha está voltando muito mais rápido. Simplesmente porque às vezes você não texturizou de forma correta. Você simplesmente passou ali o passo 1, viu que alisou alguns pelinhos e o restante normalmente da base ali de onde nascem os pelos é onde a gente consegue observar mais. E a sua cliente também. E ela vai relatar, fulana, eu percebi que não durou, parece que minha sobrancelha está voltando muito rápido. E esse é um dos pontos, tá? É o primeiro ponto aqui da nossa live. Agora eu quero ir para outro ponto com você, que eu vou mostrar aqui na imagem. Mas, antes de falar desse segundo ponto, eu separei uma imagem muito interessante, porque pode ser que você já fez algum trabalho e ele ficou dessa maneira. Dessa maneira. Na primeira imagem, eu coloquei para vocês, ó. Nessa primeira imagem, o que aconteceu? Excesso de texturização. E o que é isso? Quando você deixa esse produto, esse passo 1, mais tempo do que o ideal. O que acontece? Frita esse pelo. Esse pelo ele acaba queimando com esse excesso de alisante. E aí, ó, tá vendo nessa primeira foto que os fios eles estão como se fossem com várias ondinhas, como se ele estivesse bem ondulado. Sabe o que é isso, gente? É fio queimado, excesso de texturização, passo 1 agiu por muito tempo. Isso já aconteceu com alguém aqui? Manda aqui pra mim. E outra coisa importante, você viu que eu coloquei uma outra imagem aí do lado. Depois que você faz essa sobrancelha, se você percebeu que ela ficou desse jeito, ó, a Sabrina falou, comigo já aconteceu. A Evelyn também, sim, já aconteceu também. Se a sobrancelha ficou desse jeito no dia, provavelmente ela vai ficar assim no decorrer. Ó, a Isa também colocou. Edilane, gente, isso é mais comum do que vocês possam imaginar. E às vezes você nem sabe o porquê, e realmente agora vocês estão entendendo. Olha a foto, a segunda imagem. E assim vai ficar ao longo dos dias. Muito provavelmente, se você deixou esse pelo com excesso de alisamento, no pós, a sua cliente vai estar com a sobrancelha desse jeito. Fio queimado, fio poroso, fio ressecado. E aí o que a gente faz? Senta e chora. Tô brincando. A gente faz uma nutrição potente. Só que é aquilo. Mesmo que você, às vezes, tenha um produto muito potente em cabine de tratamento, a sua cliente também tem que ter um produto de uso home care potente. Entende? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, ó. A Juliana é aluna, né, Ju? A minha está assim como na segunda foto, 15 dias após. Ju, provavelmente foi aquilo que eu conversei com você também. E agora na live você vai conseguir entender melhor. Ó, a Fer, como eu tenho muito medo do corte químico, para mim já aconteceu muito mais a falta de texturização. Eu imagino, Fer. E aí o que acontece? A cliente ela acaba tendo essa insatisfação, nem é porque a sobrancelha ficou ressecada, porque ela ficou porosa, simplesmente porque ela voltou muito rápido. E como a gente sabe que a Brow Lamination, a gente consegue um valor agregado maior, um valor mais expressivo relacionado a outros procedimentos, a gente precisa entregar uma texturização com mais tempo, com mais durabilidade. Então, Fer, o que você vai fazer? Quando você fizer a reaplicação, tenha bastante atenção. Observe, porque igual eu falei aqui na live, às vezes são segundos que você vai deixar esse produto na reaplicação para não acontecer o excesso da texturização, tá? Mas fica tranquila, se você fizer desse jeito que eu tô falando,
vai dar certo, tá? Não vai ultrapassar. E quando o pelo ele fica desse jeito, gente, igual nessa primeira imagem, é porque passou demais, E na hora que você vai limpar com algodão, já aconteceu isso comigo, gente. No começo da profissão já aconteceu isso comigo. Aconteceu nos pelinhos aqui, ó, do final da cauda, que são pelos mais finos. Quando eu fui limpar com o cotonete, na hora eu percebi que o pelo ficou elástico. Ele ficou igual aqui, nessa primeira imagem. Ele ficou cheio de ondinhas assim, queimado. Na hora eu não falei nada. O que eu fiz? Já trabalhava com um bom produto aqui de cuidados pós, inclusive eu vou mostrar nessa live, que é um dos pontos. Ficou bonito. E no pós, eu também indiquei ele um bom produto para cliente, tá? Ó, vamos agora para o passo 2. Qual é aqui o tema 2? Tempo de ação do passo 2, que é o neutralizante. Isso aqui também é imprescindível. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Se você fizer uma neutralização rápida demais ou com pouca quantidade de produto, o que vai acontecer? Esse pelo ele vai perder a forma, ele vai ficar quimicamente instável porque você não neutralizou por completo e pode até sofrer ali um corte químico. Olha só, isso também é um conteúdo de aula que eu quero compartilhar com você e talvez você também não tenha ouvido falar sobre tempo de neutralização. Diferente do passo 1, que é o redutor, nós precisamos trabalhar o nosso visual para observar se esse pelo já texturizou ou não, certo? Já na neutralização é completamente diferente. A neutralização, para que ela serve? Ela vai religar as pontes dos fios, ela vai manter esse fio no formato que você colocou e vai ajudar a lhe fechar as cutículas, dando um pouco mais de estrutura para esse fio. E aí o que acontece? Você vai, aplica esse neutralizador e não deixa o tempo suficiente. O pelo vai ficar fragilizado. Então o que você precisa fazer? Uma coisa aqui, ó, revelação para você que não sabe. O neutralizador ele tem um tempo fixo de ação. Isso mesmo, diferente do passo 1, o neutralizante ele precisa agir ali em um tempo correto. Como por exemplo, pega ali a marca que você trabalha, olha atrás e vê qual é a recomendação dessa marca de tempo. Qual é o tempo que eles recomendam que você deixe o neutralizador? É esse tempo que você precisa deixar. Ai, Jéssica, é isso mesmo? É isso mesmo. Porque o neutralizante, normalmente os produtos ali neutralizantes, eles são à base de bromato de sódio. E aí o que acontece? Eles agem por um tempo. Se você deixa esse tempo agindo menos do que o necessário e ideal, o resultado não vai ficar legal. E vai acontecer tudo que está falando aqui. Então, se a marca está falando para você deixar 15 minutos, 10 minutos no neutralizante, você vai deixar exatamente esse tempo. Certo? Lembrando, antes de eu passar para o próximo tema, eu quero falar aqui com vocês que essa é a última semana da nossa Black Beauty de todos os cursos do valor dos combos, tá? Então, se você quiser ainda aproveitar a oportunidade, comenta Black aqui na live que você vai receber algumas informações aí no seu direct, tá bom? Tô passando aqui para vocês conteúdo de curso. E lá no meu curso tem muito mais conteúdo do que isso aqui que eu tô passando para você, certo? Ó, uma dúvida aqui, ó. Evelyn, se eu deixar tempo a mais, o neutralizante tem problema? Evelyn, não tem problema, tá? Ah, passou 1, 2 minutinhos a mais, não tem problema. Ele vai ficar um pouquinho mais firme, digamos, mas não tem problema, não vai acontecer nada demais com esse pelo. Vamos agora, quero mostrar aqui para vocês sobre a neutralização e agora direcionamento dos fios. Que eu sei que muita gente ainda erra nisso, que muita gente ainda tem dúvida e na verdade, esse é um dos pontos que fazem a durabilidade da Brow Lamination não ser a mesma. Vamos lá, deixa eu só ver aqui a mensagem da Lê. Então, eu deixo o tempo que a marca exige e o mesmo tempo que deixou no passo 1, é isso? A Lê, na verdade, não. Se, por exemplo, às vezes o passo 1, você deixou ali 10 minutos e já foi o suficiente. Ou você deixou 7 minutos e já foi o suficiente. Só que a marca está pedindo para você deixar 15 minutos no neutralizante.
Entende? Então, não necessariamente vai ser o mesmo tempo, tá? Então, vamos agora para o direcionamento dos fios. E por que o direcionamento ele importa demais na durabilidade? Por quê? Se você força o direcionamento dos fios para um sentido totalmente diferente do crescimento, sabe o que vai acontecer? As famosas barriguinhas ou aquela sobrancelha em L. Olha essa primeira imagem para você entender. Essa daí é uma sobrancelha de uma cliente minha, que eu fiz essa imagem de forma proposital para você poder entender. Tá vendo que eu penteei esses fios, todos ali praticamente a 90 graus. Os fios do início estão praticamente a 90 graus porque eles nascem assim. Só que à medida que a gente vai chegando ali, ó, no meio do corpo para o final da cauda, você tá vendo que esses pelos começam a deitar. Mais ou menos ali uns 45 graus, os pelos vão deitando. Por que eu não recomendo que você faça sobrancelhas muito wild, muito para cima? Porque olha a base, aonde nasce o pelo. Observa na sua cliente a base, aonde está nascendo o pelo ali saindo da pele. Se o pelo está nascendo para o lado, você vai direcionar no neutralizante para o lado. Porque se você direciona para cima, esse pelo vai fazer um L, entende? E aí o que acontece? A durabilidade vai ser reduzida. A cliente vai observar e vai falar: fulana, eu percebi que a minha sobrancelha ela tá ficando ondulada. E às vezes nem é por conta de excesso de texturização, ou até mesmo ressecamento, ou falta de hidratação, nada disso. Às vezes é simplesmente por conta do mau direcionamento. E qual é a escovinha que eu recomendo que você utilize? A interdental. Se você quiser utilizar a escovinha normal de sobrancelha, não tem problema. Eu só recomendo que você utilize a interdental porque ela tem as cerdas muito fininhas mesmo. Se alguém ainda não utiliza, mas é essa daí da imagem. E aí ela consegue pentear esses pelinhos até aqueles bem menorzinhos, bem fininhos, que às vezes a escova normal não consegue, tá? Ó, reforçando aqui, quem tá entrando agora na live, essa semana é a última da nossa oferta da Black. Então, se você quiser aproveitar todos os cursos com um valor imperdível somente dessa Black Friday, comenta Black aqui para você receber algumas informações lá no seu direct, tá? Essa é a última semana. Vocês conseguiram compreender em relação ao direcionamento, vocês que estão aqui? Ó, a dúvida da Silvia, essa escovinha, ela é descartável? Sim, Silvia, ela é descartável. Então, você utilizou, você vai usar depois uma nova na cliente, tá? Em outra cliente. Ó, vamos para o nosso próximo tópico, sobre a durabilidade. Sem tratamento potente, o fio sente. É desse jeito. Então, o que às vezes eu recebo aí, já ouvi de algumas profissionais, alunas que já trabalham, mas estão se especializando é que: Jéssica, eu tenho percebido que a nutrição, a hidratação do pelo não tá legal, eu aplico ali aquele produto e eu tô percebendo que mesmo assim, eu utilizando esse produto, o pelo não fica nutrido, ele não fica hidratado. Gente, vocês têm que entender o seguinte: a brow lamination é um procedimento extremamente químico e não é uma opção você não ter um bom produto em cabine. Não é uma opção. Você precisa ter um bom produto em cabine. Atualmente, o melhor produto do mercado até hoje, até o momento, tem sido para mim o Lash Complex 3D, que é o passo 1 e o passo 2 que eu deixei para você ver na imagem. Inclusive, o passo 1 e o passo 2 e todos os outros produtos que eu vou mostrar aqui para vocês, tem lá na Legia Beauty. Vou até deixar aqui para vocês o nome da nossa loja oficial. Entrega para todo o Brasil, tem também frete grátis. Inclusive, vou colocar aqui o meu cupom para vocês. Ó, eu vou deixar aqui, Legia Beauty, cupom Jéssica Soares. Vou deixar ele fixado por enquanto, para vocês depois conhecerem a loja. Tem o nosso Instagram,
tem o site, entrega para todo o Brasil. Falando sobre o tratamento, por que eu recomendo muito que você tenha, por exemplo, o Lash Complex, que é um produto super completo. Quando a gente faz o procedimento de brow, esse fio ele vai perder massa, ele vai perder nutriente, ele vai perder água, as cutículas vão estar abertas, então você precisa de um bom produto para que recomponha toda a massa, toda a estrutura, os aminoácidos, essa água que é muito importante e ajude nessa selagem dos fios, para que todos esses componentes, esses ativos, fiquem muito bem ali por um bom tempo. Vamos lá, deixa eu ver aqui as suas dúvidas. Dri, o Complex 3D você aplica e deixa ou age e remove? Eu já vou ensinar vocês como que eu faço a aplicação do Lash Complex. A Jaque perguntou, tem um kit agora que já vem com o passo de reconstrução. Será que não é bom então? Qual, Jaque? Qual é o produto que você está falando? Enquanto a Jaque manda lá, eu quero explicar aqui para vocês, Eu até coloquei para vocês entenderem. Produtos leves ou com uma baixa potência não nutrem ou não selam a fibra como deveriam e não sustentam o tempo, na verdade não sustentam o efeito por muito tempo. Por isso que é importante você ter em cabine esse produto. Como funciona o Lash Complex? Esse passo 1 e o passo 2, eles são complementares, tá? Um auxilia o outro. E o que você vai fazer? O passo 1, ele ajuda a devolver toda a massa, toda a vitamina desses fios que foram perdidas. E o passo 2, ele vai ajudar na selagem desses fios. Inclusive, eu tenho eles aqui, eu vou mostrar para vocês a textura. Eles são um pouco diferentes um do outro. O passo 1, que é o que devolve toda a massa, toda a vitamina. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Calma aí. O passo 1, tá vendo? Ele é um creminho, Ele é um creminho. Gente, isso daqui parece uma máscara de cabelo potente. Quando você aplica esse produto aqui, você sente o pelo desmaiando. É uma coisa inacreditável. Eu falo desmaiar de hidratação, de nutrição, de reconstrução. Fica maravilhoso. Já o passo 2, que é o que ajuda a selar as cutículas e a manter toda a água e toda a nutrição, tudo que a gente colocou ali, ele é um líquido, tá vendo? Ele é uma aguinha, Vocês estão conseguindo ver, né? É um líquido. Eu vi aqui que vocês falaram sobre produto de passo 3 de marcas, né? A Jaque colocou Elevare. Independente do produto, tá? Independente, seja Elevare, seja Lifting Glam, seja Master, qualquer marca, você pode. Se você comprou o passo 1, 2 e 3, você vai utilizar o passo 3, porque você não vai deixar ele vencer ali. Só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a formulação desses produtos de passo 3, na grande maioria das vezes, eles são pobres em ativos. Então, não vai devolver toda a massa, não vai devolver toda a estrutura necessária. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar o passo 3 normal, que normalmente ele tem queratina, normalmente ele é mais queratinizado, ele não tem muitas outras coisas. Você vai aplicar ele, vai deixar esse pelo absorver e logo em seguida você já vem ali com o seu produto, tá? Com o passo 1 e o passo 2. Que é o Lash Complex. E aí, como que eu faço a aplicação, né? Que vocês me perguntaram. O passo 1, que ele é o creminho, né? Ele tem essa textura, como se fosse, um creme mesmo. Eu faço a aplicação, termino ali todo o procedimento. Se eu for fazer coloração, a tintura, faço a tintura, faço a aplicação do passo 1. Deixo esse pelo absorver ali por alguns minutos e logo em seguida eu já faço a aplicação do 2. Se o pelo não absorveu por completo o passo 1, eu faço a retirada com algodão seco, só mesmo do excesso, tá? E logo em seguida venho com o passo 2, que é o que vai ajudar a selar todo esse produto e deixo ele. A cliente vai embora com ele aplicado, onde ela vai permanecer ali por 24 horas sem lavar, para que esses produtos de nutrição, hidratação e reconstrução possam penetrar e trabalhar devolvendo tudo que é necessário para o fio, entende?
Agora, vamos para o nosso próximo tópico, que é uso de ácidos no skincare. Isso aqui que eu tô falando serve para você, se você já fez a sua própria brow lamination, ou para sua cliente que utiliza o skincare e possui ácidos. Então, ó, retinol, ácido salicílico ou qualquer outro tipo de ácido glicólico são ácidos fortes e que podem sim influenciar na sobrancelha, no resultado final, deixando o fio mais poroso, o fio mais ressecado. Inclusive, sabe esses sabonetes de uso home care, por exemplo, da Principia, dessas outras marcas que agora eu não estou lembrando o nome. Esses sabonetes de uso facial que a gente utiliza, esses produtos, se tiverem ácido, esses sabonetes, eles vão causar um ressecamento na sobrancelha. Então, lá na sua recomendação de cuidados de uso home care, o que você vai falar para sua cliente? O que você vai ter que deixar lá? Que ela não utilize na sobrancelha. Se ela for utilizar no rosto, somente ao redor da sobrancelha, maravilha. E o que ela vai usar na sobrancelha? Qualquer sabonete mais suave, facial, ou algum sabonete neutro que não vai influenciar ali no pH e nem nada do processo. E da textura desse pelo. Então, se ela utiliza ali ácido, se ela utiliza sabonete que tenha ácido, ela não vai utilizar em cima dos fios, porque se ela utilizar, o pelo vai ficar mais ressecado. Isso aí ela vai perceber. E no seu retorno, você vai perceber que o fio não tá legal, que o fio ele tá poroso, que ele tá todo daquele jeito. Então, o uso de ácido, pede para sua cliente não fazer em cima das sobrancelhas. Entende? Vocês conseguiram compreender até o momento? Estão com alguma dúvida? Manda aqui para mim, se vocês estiverem com alguma dúvida que eu já respondo. Antes de passar para o nosso último tópico. O nosso último tópico será sobre produtos de uso home care, que é imprescindível. Imprescindível. A cliente precisa ter algum produto para cuidar, para tratar desse pelo em casa. Olha só, a Jaque colocou. Já atendi uma cliente que estava utilizando ácido no rosto e acabou influenciando na pele. Ficou muito sensível mesmo eu protegendo a pele antes. Jaque, é isso. Inclusive, ó, já quero até dar um gancho aqui no que a Jaque falou. Não é o tema da nossa live de hoje sobre a sensibilidade na pele, mas toda vez que a cliente estiver utilizando ácido, primeiro, você vai mandar essa ficha de anamnese antes de fazer o agendamento, tá? Quem é aluna minha sabe que, inclusive, tem até uma aula lá no meu curso de Brow Lamination Online, onde eu falo que você precisa mandar uma ficha, pode ser escrita mesmo, não precisa ser um documento, por quê? É somente para ela assinalar se ela tem alguma contraindicação. Por exemplo, se ela assinalou lá para você antes do agendamento, lá na conversa do WhatsApp, tá? Que ela está usando ácido, o que você vai falar para ela? Fulano, eu percebi aqui que você tem uma contraindicação que você está utilizando o ácido. Então, você tem que ficar pelo menos uma semana sem utilizar o ácido para você vir fazer o procedimento aqui de Brow Lamination. E depois que você fizer o procedimento de Brow Lamination, ela também vai ficar pelo menos uma semana sem esse ácido. Por quê? O redutor, que é o passo 1, ele pode sim dar uma leve sensibilizada na pele. Claro que tem algumas estratégias que inclusive eu até ensino no meu curso, eu mostro o produto, de como você vai proteger essa pele, para te ajudar justamente nisso. Só que mesmo assim, pode ser que aconteça um pouco ali do passo 1 dar uma leve sensibilizada em peles mais sensíveis, principalmente quem está usando ácido. E aí você vai passar essa recomendação, pelo menos 7 dias antes e pelo menos 7 dias depois. Aí sim, aí depois sim. Só não passar em cima da sobrancelha depois que passar o prazo. Ó, vamos lá. Ó, já me ocorreu, graças a Deus, mas mandei a ficha antes. No meu caso, ela tinha descolorido a sobrancelha. Gente, outra questão aí, ó. Ótimo o que a Michelle falou aí. Eu nem tinha me lembrado sobre esse tópico, mas a descoloração de sobrancelhas é algo que não tem como ser utilizada juntamente com o protocolo de Brow, de forma nenhuma.
É uma química descolorante que, inclusive, quando se faz, precisa de cuidados pós. Precisa de um produto de hidratação, de reconstrução, de nutrição. Então, não tem como. Ou a cliente ela vai ser descolorida ou ela vai utilizar a Brau. Não tem como ela fazer os dois procedimentos, tá? Então, você já saiba disso. Se caso aparecer uma cliente para você, explique tudo certinho, que são químicas muito fortes e não tem como. Pode sim dar um corte químico por serem duas químicas muito fortes, que mexe demais na estrutura de todo o pelo. Ó, vamos lá. Consigo usar um kit em todas as espessuras de sobrancelha? Sim, Jaque. Lembrando que cada kit tem o seu redutor, tem o seu alisante. Tem os que são à base de tioglicolato de amônia, que normalmente são kits mais rápidos, tioglicolato de etanolamina, que são kits mais a menos, que normalmente eles texturizam, demoram um pouco mais na texturização, entende? Dani, o mesmo serve para quem pinta com tinta de cabelo? Sim, Dani, o que acontece? Inclusive, se você ainda não trabalha com tintura de sobrancelha, trabalhe, tá? Trabalhe e não indique sua cliente a fazer tintura com tinta de cabelo, porque a longo prazo esse pelo ele pode sim sofrer um corte químico. Por quê? O oxidante de uma tintura de cabelo ele é muito maior do que um oxidante para a sobrancelha. Se vocês olharem, o de sobrancelha é 3%, ele é muito baixinho. Então, o que você vai explicar para a cliente? Ó, fulana, a gente pode sim fazer a brow lamination, contanto que você não tenha essa tintura de sobrancelha, ou, na verdade, tintura de cabelo, provavelmente, né? Ela pintou com a tintura de cabelo. Porque no procedimento de brow você vai fazer a tintura. É opcional, na verdade, você pode fazer ou não. Mas é muito mais seguro. Muito mais seguro. Dri, live rica em conhecimento. Obrigada pelos esclarecimentos. Maravilha, que bom que vocês estão gostando. Olha só, a Sabrina colocou aqui, ó. Uma vez apareceu uma pessoa em que fez a brow lamination e tintura. Ele tinha descolorido a sobrancelha há um mês. Ele saiu do espaço e em casa descoloriu a sobrancelha sozinho. Meu Deus! E não deu corte químico, Sabrina? Essa sobrancelha não deu corte químico? Meu Deus do céu! Pode fazer em homem, Silvia? Foi isso que você perguntou? Tem alguma diferença no tempo? Pode sim. Inclusive lá no meu curso online de brow lamination tem uma aula de sobrancelha masculina, brow lamination em homem. Fica ótimo. Sobre contraindicações, ó, Chamila Sena, Camila, né? Camila ou Chamila? Se eu estiver errado, me corrija. Clientes, né? Pessoas que passaram por tratamento oncológico de câncer, tem alguma contraindicação? Sim, eu faria com liberação médica, tá? Se ela já finalizou o tratamento, pede uma liberação médica. Fala para ela conversar com o médico para saber se está tudo ok. Explica que o procedimento é um alisamento na sobrancelha. Pode até passar para ele a base do que é esse produto que você utiliza, se é amônia, se é a base de glicolato de amônia ou etanolamina. Ó, vamos lá. Ah lá, a Sabrina até colocou, deu corte químico, a pele dele também ficou completamente sensível, não seguiu nenhuma das minhas recomendações. Pronto, gente, o que eu falei aqui pra vocês aqui nessa live, ó, a Sabrina acabou de confirmar pra mim. Não tem como fazer brow lamination e descoloração de sobrancelha. Não tem como, olha lá, inclusive até a pele ficou completamente sensível. Imagina, a gente usa o redutor, que é um alisante fortíssimo. Mesmo que a gente faça a proteção dessa pele com algum produto bom específico ali, o cliente vai e quer fazer uma descoloração, vai dar corte químico, não tem como fazer. E outra, igual aqui a Sabrina falou, é imprescindível que a sua cliente siga corretamente os cuidados de uso home care, que é o que a gente vai falar agora, ó. Eu quero compartilhar aqui com você. Inclusive, vai dando print, se você perdeu, gente. Depois eu vou deixar, eu vou deixar essa live salva depois para você acompanhar. Mas se você já estiver ao vivo, já dá print, tá? Ó, produtos de uso home care.
a cliente, na verdade, o cuidado da cliente, ela vai ser uma extensão do seu cuidado em cabine. Então, vamos lá. Você utilizou o seu bom produto em cabine. Vamos supor que você esteja utilizando o passo 1 e o passo 2 do Lash Complex. Você vai utilizar ele, você vai passar recomendação de cuidados de uso home care, tudo certinho. E, principal, produto de uso home care. Aqui eu coloquei 3 produtos para vocês, que é o pós-brow, que é excelente, que é um dos que eu mais vendo aqui no estúdio. Inclusive, gente, esses produtos tem na Legé Beauty. Utiliza aí o cupom Jéssica Soares que vocês têm desconto. Então lá na Legé tem pós-brow, tem o styling, tem o da Cersil. Todos esses produtos que eu coloquei aqui para você possuem vitaminas específicas que ajudam na regeneração, na hidratação, ajudam inclusive na selagem desses fios para uso pós-química. Inclusive essa pasta da Cersil também, que é uma pasta que eles lançaram especificamente para isso. E eu falo assim, ó, às vezes você tem que até colocar um medo na sua cliente. Fulana, o negócio é o seguinte, ó, vou te passar aqui os cuidados de uso home care, tudo que você vai fazer, o que você vai evitar e o que você vai aplicar. Outra coisa, tenha bons produtos, tenha esses produtos para você revender no seu estabelecimento. Porque não adianta você fazer o procedimento e depois você falar, ó, fulana, depois você passa lá na farmácia ou na loja X para você comprar. Muitas vezes ela não vai comprar. Aí o que ela vai fazer? Vai usar creme de cabelo, vai usar creme de corpo. Ah, eu vou usar o creme de corpo porque hidrata, eu vou hidratar a sobrancelha com creme de corpo. Gente, cliente, vocês têm que orientar elas, porque elas não sabem, elas não têm esse conhecimento que nós temos. E o que você precisa deixar claro para ela? Fulana, como esse procedimento é um alisamento, é uma química, é imprescindível que você cuide muito bem no pós para que no seu retorno daqui 30 dias a sobrancelha esteja impecável. Porque o seu pelinho ele vai crescer normal, porém se você não estiver utilizando esse produtinho aqui, o seu pelo ele vai ficar ressecado. Então precisa, tá? Para ele manter sempre liso, bem alinhado e hidratado, você precisa utilizar esse produto, independente do produto que você escolher. Silvia, ó, o que eu costumo fazer? Quando a pessoa se interessa pelo procedimento de brow aqui no estúdio, eu explico sobre a técnica e tudo mais, e eu falo lá no meu informativo também que nesse procedimento é essencial que ela tenha o produto de hidratação da sobrancelha. Eu coloco assim e coloco o valor abaixo. Porém, quando ela chega aqui, que eu faço ali, estou fazendo o procedimento, é muito tranquilo. Todas compram, todas mesmo. Eu converso com elas, explico, fulana, olha só, como a gente fez o alisamento e eu te expliquei que precisa ter esse cuidado home care para que o seu pelinho se mantenha saudável, hidratado, nutrido, bem alinhado, eu tenho esse produto aqui, ó, que é o pós-brow, por exemplo, que é o pós-brow que ele é essencial, ele é ótimo, ele custa X. Vamos levar? Menina, ela leva porque ela sabe que se ela não passar nada, ela vai ter a sobrancelha ressecada ali, mas é muito tranquilo mesmo, é bem tranquilo. Dificilmente elas vão ter alguma objeção em relação a isso. Até porque esses produtos, eles têm um custo acessível. Não são produtos caros, entende? Cersil, colocou aqui, né? A Isa, Cersil, tem a pasta mágica. Pode também, Isa, pode ser a pasta mágica. A rosinha, né? Pode ser ela. Antes de finalizar essa live, que esse é o nosso último tópico, lá no meu curso online eu também deixo uma fórmula exclusiva para as alunas, manipulada, que é um produto muito bom, que eu tenho ótimos retornos. Eu vendo esses produtos que vocês estão vendo aí, ó, todos eu vendo aqui no estúdio. Então qualquer um que ela quiser eu tenho aqui. E também eu tenho a opção do manipulado. Então lá dentro do meu curso, que inclusive ele está no combo da Black, se você tiver interesse de saber mais sobre a Black, que essa é a última semana, comenta a Black aqui antes de eu finalizar, porque você vai receber informações aí no seu direct, certo? Esses foram os nossos tópicos sobre a nossa live de durabilidade pós-brow lamination. Depois que eu finalizar, eu vou deixar essa live salva. Comenta pra mim o que essa live foi pra você, se você aprendeu algo, se te ajudou, comenta lá que eu quero muito saber. Tá bom?
Então eu vejo vocês até breve. Até mais!